Hoje, pessoal, tem reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, é a CFOP, que vai ter a finalidade de apreciar a redação final ao PL 1244 de 2023, também conhecido como o famoso PPA. E aí é para falar mais sobre esse assunto que converso com o Marcos Espinosa, assessor parlamentar da Assembleia. Seja muito bem-vindo, Marcos. Ótimo dia. Bom dia. Obrigado pelo convite. À disposição. Marcos, antes da gente falar como chegamos nesse ponto, então, dessa apreciação da redação final do PPA hoje pela CFOP, importante que a gente esclareça também para quem nos acompanha de casa o que é, afinal, o PPA. Nem todo mundo sabe. Pois é, o PPA, projeto de plano plurianual, ele é um dos 3 projetos que faz parte do que a gente chama de ciclo orçamentário. Ele tem uma finalidade mais ampla, porque ele tem uma validade de 4 anos. Ele é formatado a cada 4 anos para cobrir um período governamental e decorrente das diretrizes, dos projetos, dos planos, das orientações que fazem parte dele, é que são constituídos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que a nossa para 2025 está para chegar agora até dia 30 de abril, e decorrente da Lei de Diretrizes Orçamentárias que se criam as leis orçamentárias anuais, cujas audiências públicas do orçamento já estão acontecendo. Então, ele tem uma importância muito grande por fazer essa delimitação temporal que vai orientar os outros projetos do ciclo orçamentário. Marcos, e o PPA ele é encaminhado à Assembleia Legislativa pelo governador, pelo governo do Estado? Sim, uma das prerrogativas constitucionais do Executivo, e só o governador pode fazer isso, é encaminhar para a Assembleia os projetos do ciclo orçamentário. A contraprestação de competência da Assembleia é apresentar as emendas, fazer as alterações, sugerir modificações que são analisadas na Comissão de Finanças e depois no plenário. E aí, falando sobre essas emendas, essas alterações dos bastidores, você me falava alguns números aí de quantos ajustes, digamos assim, foram feitos até a gente chegar na redação final, que vai ser apreciada hoje pela CFOP, porque o Marcos comentava comigo, emendas, subemendas, emendas aglutinativas. Que mais, Marcos? De tudo um pouco. Os projetos do ciclo orçamentário, eles são famosos por terem uma quantidade tremenda de emendas. Então, a do PPA, eu diria que é menor, teve em torno de umas 600 a 800 emendas. Um projeto de lei orçamentária, por exemplo, passa fácil de 12 mil emendas. E todas essas emendas, todas essas sugestões individuais dos parlamentares têm que ser analisadas pelo relator na Comissão de Finanças. E, especificamente, esse projeto do PPA, ele foi objeto de 35 subemendas que a relatora construiu, acatando em torno de 170 emendas individuais apresentadas pelos parlamentares. Então, é texto pra caramba. E aí, emendas, para quem está nos acompanhando, para que possa entender também, são essas alterações, essas pequenas modificações que cada parlamentar quer sugerir a esse texto original que veio do governador para casa, certo, Marcos? Sim, exatamente. Toda proposta, ela tem uma finalidade de tramitar na Assembleia, porque diferente do que acontece com decretos, que são competência exclusiva do Executivo de criar e transformar em norma, os projetos de lei passam pela Assembleia e recebem essas alterações, essas modificações, sejam para incluir, para alterar, para excluir, para fazer qualquer tipo de mudança textual ou conceitual dentro do texto apresentado. E no caso do ciclo orçamentário, as emendas em geral trazem uma representação, uma formatação de demandas que os gabinetes recebem nas suas origens ou nas suas áreas de atuação, ou decorrente das visitas que são feitas pelos municípios. Enfim, são projetos complexos porque o assunto é complexo e vale para todo o estado de São Paulo. E aí a gente tem também as emendas aglutinativas, que vale a pena a gente explicar um pouco do que se trata, que é aí um pouco de cada parlamentar, um pouco de cada, digamos, um pitaco de cada parlamentar, formando aí uma coxa de retalhos que forma essa emenda aglutinativa. Exatamente. De uma forma rápida e resumida, essas 800 emendas individuais são apresentadas logo que o projeto é publicado na fase de pauta. Depois que passa o período de pauta, esse projeto e essas emendas vão para a comissão para que o relator faça a sua análise. Dentro do parecer do relator, ele pode criar emendas. São as subemendas, as emendas
já apresentadas. Aí o projeto vai para o plenário. Ao final da discussão e antes de ser feita a votação, esses projetos podem receber uma emenda aglutinativa. Como diz o próprio nome, como você bem mencionou, ela aglutina, ela junta, ela unifica pontos esparsos e cria uma nova emenda no último momento possível, que é antes da votação. Uma vez votado, o projeto não pode receber alterações, a não ser pontuais e redacionais, por isso a necessidade da votação da redação final. Que aí é o momento que nós chegamos hoje, inclusive, né, essa reunião acontece a partir das 11 horas da manhã aqui na Assembleia Legislativa, que é a reunião da CFOP, que vai se reunir, então, para apreciar essa redação final. E aí, Marcos, ainda nessa apreciação de redação final, ainda há tempo para mais espaço de modificações ou não mais? Apenas redacionais. Nesse momento, qualquer alteração que possa ser feita, e a finalidade da redação final é exatamente isso. Você imagina um texto que é gigante, que veio e recebeu um monte de alterações. Para essa norma entrar em vigor, ela tem que estar perfeita, tinindo. Então, não pode ter conflito, não pode ter erro redacional, não pode ter erro de comando. Então, toda essa revisão técnica é feita e esse parecer dá essa redação final exatamente para isso. As alterações que podem ser feitas são de natureza redacional. Faltou essa expressão, esse texto está incompatível com o que foi aprovado na emenda X, aí sim pode ser feito, mas nada de criar, de inovar no texto que já foi deliberado pelo plenário. Aí passada então essa fase, aprovada essa redação final, tem outras instâncias ainda para seguir, quer dizer, agora volta para o governo do estado. Exatamente, a última atuação da Assembleia nesse ponto é a emissão do autógrafo, que é o texto final, em que a Assembleia comunica para o Executivo que este texto, desta forma, foi aprovado pelo plenário e é o que cabe ao governador analisar para sancionar, transformar em norma ou vetar, integral ou parcialmente algum texto. Se houver esse veto, mesmo que seja parcial, esses trechos vetados voltam para a Assembleia e aí a Assembleia pode analisar novamente, apenas no sentido de decidir se concorda com o veto ou se rejeita o veto e obriga o Executivo, vamos usar essa expressão, obriga o Executivo a fazer com que esse texto seja parte da lei em vigor. Agora, isso é comum acontecer? Ou seja, é comum o governador vetar algumas desses ajustes que foram feitos pelos parlamentares e esse texto ter que voltar mais uma vez para a Assembleia Legislativa? Ou já existe uma composição ao longo de todo esse tempo justamente para que isso não ocorra e dê uma celeridade a todo esse processo? Olha, eu posso brincar com você dizendo que é raro, mas acontece sempre. Porque, embora haja essa negociação entre os parlamentares, as bancadas e a liderança do governo, é uma negociação interna, legislativa, sobre texto. Não há nenhuma forma de vinculação entre essas alterações propostas e o Executivo. Claro, há muita coisa que é feita em conformidade. Se tratando de processo orçamentário, principalmente, tem muita negociação entre as lideranças, a liderança do governo e a própria Secretaria da Fazenda. Então, muitas das coisas que são alteradas são negociadas e tendem a ser mantidas no texto final. Mas pode acontecer, sim, de ter um ou outro ponto, não na sua integralidade, óbvio, mas um ou outro ponto que seja objeto de veto e aí esse trecho volta para a Assembleia para uma nova rodada de deliberações e votação. E essa nova rodada, como você disse, pode se estender por mais quanto tempo? Não tem prazo. É uma coisa que pode acontecer. Em geral, se faz parte de um consenso ou faz parte de uma decisão interna que já foi tomada, acontece de ser muito rápido. Volta, já delibera e já mantém, já rejeita o veto, já mantém o veto. Mas nós temos hoje na ordem do dia, dentre os seus muitos itens, muitos vetos parciais que estão diria, décadas esperando para deliberação. Não de lei orçamentária, também mas não especificamente só do ciclo orçamentário. Muito bem, e aí a gente tem que entender que o PPA, que é justamente o plano plurianual, ele rege tudo, basicamente, que vai ser feito com o dinheiro do consumidor, inclusive para os próximos anos, né? O dinheiro do consumidor, não, do contribuinte, perdão. Inclusive, uma das razões pelas quais nós estamos correndo para aprovar agora é porque a lei de diretrizes orçamentárias tem que chegar para a Assembleia até dia 30 de abril. E nós já estamos numa lei de diretrizes orçamentárias e numa lei orçamentária aprovada sem
as suas diretrizes de PPA, porque o PPA ele já está valendo para 2024, embora não tenha um PPA aprovado. Nós estamos com resíduo do PPA vencido. Então, nós precisamos agora, com esta nova LDO e com a nova LOA que vem no segundo semestre, adequar a tudo que ficamos com um vácuo de um ano que era para ter sido feito. Quer dizer, tem muito trabalho ainda ao longo desse ano aqui no Parlamento, né, Marcos? Aqui o trabalho não acaba nunca. Muito bem, a gente agradece demais a presença de Marcos Espinosa aqui no Estúdio Alesp de hoje. Foi um prazer. Prazer é meu.